Uma promoção na sua carreira representa de 15 a 30% de aumento de salário. Então imagine você ganhar R$ 5.000 por mês e você ser promovido. São R$ 1.500 a mais da sua renda. Vamos considerar que isso é líquido para facilitar minha vida e eu não precisar ficar calculando imposto agora. Mas e quando essa promoção acontece, mas junto dela vem aquele vazio que você não sabe muito bem explicar como que ele aparece? Um certo desespero de não saber muito bem o que você tem que fazer. Pessoas são promovidas, mas ficam extremamente insatisfeitas no cargo. E eu vou te mostrar exatamente o que acontece e o que fazer para inverter esse jogo. Eu sou Gil, estrategista de carreiras e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. As empresas elas estão cometendo um erro muito intenso, que é o seguinte. Atualmente, elas começaram a promover pessoas a posições que precisam ser líderes, mas eles estão longe de ter essa competência para liderar. Elas são no máximo gestoras, o que é diferente de ser um líder. As pessoas confundem isso. O gestor, ele vai gerir recursos, né? Financeiro, produto, material, tempo. São números que você vai gerenciando. O líder, ele precisa inspirar, ele precisa provocar, ele precisa treinar, ele precisa direcionar e desenvolver as pessoas que trabalham para ele. Normalmente, o líder, ele é um gestor, porque ele precisou ser um gestor para chegar lá na posição de liderança. Mas não necessariamente um gestor vai ser um líder, porque ele não tem essa competência de líder. E aqui é onde mora o principal problema. Quando você promove um cara que é um gestor, ele vai tentar gerir as pessoas. Talvez seja por isso que o RH chama de RH, né? Recursos humanos. E isso dá muito errado, porque a pessoa humana, né, não é um recurso, ela é uma pessoa humana. Né? Uma pessoa com emoções, com contextos, circunstâncias completamente diferentes. Por isso que quando você coloca um gestor para liderar pessoas, o time fica frustrado, porque é alguém que não sabe direcionar direito e desenvolver as pessoas. E o gestor ele vai ser operacional, ele vai querer fazer do jeito dele. E normalmente ele vai fazer do jeito dele porque ele acredita que ele faz melhor do que as outras pessoas que estão ali. Ele trabalhava ali, ele era aquela pessoa operacional. Então, quando isso acontece, ele começa a se tornar centralizador e o time começa a ficar simplesmente travado, não consegue desenvolver, ele não consegue largar o papel operacional que ele tinha e delegar as tarefas, porque ele não confia nas pessoas. E eu já vi, gente, pessoas serem demitidas por causa disso. Elas foram promovidas à função de líder, mas continuaram atuando como uma função de operador, por exemplo, como uma função de analista. A pessoa ali está como um gerente, um supervisor, né, que tecnicamente exige uma liderança, mas ela simplesmente é um gestor de recursos. E é por isso que às vezes o nome confunde, né? Quando a pessoa fala, gerente, não é líder, mas agora é head, enfim, etc e tal, né? Então, basicamente, essas funções onde você, vamos colocar assim, pessoas embaixo, né? Você tem pessoas abaixo de você na hierarquia de uma organização, de uma empresa. Você precisa desenvolver essas pessoas. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, porque eu me lembrei aqui do meu primeiro emprego. E quando eu entrei nesse emprego, apesar de não ser o líder direto daquelas pessoas, eu gerenciava ali um time. Eu não tinha que fazer atividades operacionais diretas, mas o funcionário que estava antes de mim, ele fazia. E ele foi promovido à função que eu estava exercendo ali naquele momento. Ele já tinha sido mandado embora, mas quando ele assumiu a função que eu entrei depois, ele não conseguiu se sustentar nessa função porque ele não conseguiu largar o lado operacional dele. Ele não conseguiu largar. Ele fazia muitas das coisas operacionais porque ele não conseguia delegar. Ele não sabia estruturar o processo, ele não sabia estruturar as pessoas e desenhar uma forma em que ele não precisaria mais atuar especificamente fazendo operacional. E aqui, esse time tinha mais ou menos aí de 20 a 40 pessoas, dependendo da época do ano, e essas pessoas, elas não entendiam que eu não iria fazer as atividades operacionais. Eu comecei a direcionar. Elas chegavam para mim e falavam assim, eu preciso de tal coisa. Eu falava, olha, isso aí você vai direcionar para tal pessoa. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estruturar isso. Eu peguei as pessoas,
Peguei o time, estruturei, montei as equipes, organizei os turnos, peguei os turnos, coloquei líderes operacionais, são pessoas que basicamente eles reportavam para mim, não diretamente, mas reportavam no final das contas. E quando alguém precisava de algo, eu compartilhei isso, né, com as pessoas ali, os operacionais e tudo mais. Eles já sabiam quem direcionar, eles já sabiam quem ir, eles já sabiam basicamente o processo que precisava ser seguido. E em poucos meses, pessoal, o negócio virou uma orquestra. Foi uma coisa extremamente interessante que eu fiz ali, porque as coisas começaram a funcionar muito bem. Então, muito tempo depois, eu fiquei sabendo que várias pessoas que trabalharam comigo naquela mesma situação, que eu fiquei ali naquela função, é claro, eu fui promovido, mas eventualmente eu fui galgando e fui aumentando algumas responsabilidades a nível nacional, mas ainda com a responsabilidade específica daquele local, e eu fiquei ali acho que foi 4 anos. Então, eu fiquei 4 anos ali e eu descobri que muita gente que ficou ali, que participou, esteve ali comigo, virou supervisor, conseguiu promoções, ganhou mais, concluiu o curso superior. Então, assim, sensacional. Fiquei muito feliz de ter notícias dessas pessoas que trabalharam comigo nessa época. E aqui, pessoal, a liderança ela é uma habilidade que faz parte do dia a dia de uma pessoa que busca promoção. E ela será exigida mais dia ou menos dia, menos para uns, mais para outros, mas ela vai ser exigida. E nesse canal tem um vídeo que eu te falo como desenvolver essa e outras competências se o seu desejo é ser promovido. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. E talvez uma pergunta que possa surgir aí para você nesse momento: o que deveria ter sido feito então com um funcionário que foi promovido para uma função de líder e ele não era um líder, né? E não soube lidar com esse cargo de liderança? O que poderia ter sido feito com ele, né? E não é um fator, mas quem está promovendo essa pessoa, ela precisa ter uma leitura. Eu falo que não é um fator porque assim, isso vai depender da pessoa que está sendo promovida também e de quem está promovendo, mas eu falo que assim, você não vai achar um só, são vários fatores, isso que eu quis dizer. Então, o líder que está ali fazendo essa promoção, o dono da vaga, digamos assim, ele tem que ter uma leitura do perfil da pessoa. Ele precisa ver e entender que aquela pessoa, às vezes ela não está preparada ainda para ocupar um cargo de liderança. E quando eu falo não está preparada, não necessariamente ela precisa estar 100% preparada, mas ela precisa ter uma direção. Ela precisa saber o que ela precisa fazer. Eu sabia o que eu precisava fazer. Entende? Ou seja, quando eu cheguei lá, eu alinhei isso com o meu chefe. Eu sabia que eu não precisava me tornar uma pessoa operacional, que eu precisava direcionar isso. Então foi o que eu fiz. E aqui eu acho que isso não foi esclarecido para esse cara que ocupava essa função antes de mim. E essa é uma leitura errada. Isso vai ser ruim para ambas as partes, porque o cara que está promovendo errado, e a pessoa que está sendo promovida, ela está sendo exposta a uma coisa que para ela não vai fazer bem. Inclusive não fez ela ser demitida. Então, o meu entendimento nessa história seria o seguinte: uma conversa franca com essa pessoa deveria ter sido feita e um período de experiência com ela também deveria ter sido estruturado. Eu não sei se isso foi feito, mas se foi feito de uma forma ruim, né? Porque eu não entendo que essa pessoa era um funcionário ruim. Ele era um bom operacional. Ele poderia ter sido direcionado para uma outra função. Mas qual que era esse período de experiência? A pessoa que queria promover esse funcionário, ela deveria treinar esse funcionário, deveria desenvolver as habilidades necessárias para aquele cargo. Então, esse, na minha visão, seria o caminho correto, né? Você tem outra ideia? Se você tiver outra ideia que você está assistindo aí, me deixa aqui nos comentários. Me diz aí o que você teria feito no lugar aí desse líder que promoveu esse funcionário para uma função e que ele acabou sendo demitido. Então, pessoal, assim, essa é a triste história de casos de pessoas que são promovidas, não têm uma estratégia e, pelo fato de não ter uma estratégia, elas ficam insatisfeitas, elas ficam irritadas. Eu tive interações com essa pessoa que foi demitida antes, e eu notei que essa pessoa estava extremamente irritada.
ela tinha um quê de tipo, eu preciso fazer o operacional e eu não estou conseguindo fazer o operacional porque vocês estão me pedindo coisas que não são operacionais, sendo que na realidade, para ela poder fazer essas coisas que não eram operacionais, ela precisava delegar isso. Só que ela não sabia como fazer isso, ela não sabia estruturar isso, ela não sabia montar as coisas direito. Às vezes até sabia, mas ela não sabia como, de fato, dar isso na mão das outras pessoas e fomentar para que as outras pessoas fizessem o que ela precisava que fosse feito. E foi isso que eu fiz, por exemplo. Então, isso acontece. Quando, principalmente, você é promovido, se você tiver nessa situação, para uma função que não necessariamente você tem expertise, ou você não teve intenção de ir para aquela função, mas você achou uma oportunidade ali, vamos supor, que apareceu uma vaga, você fala, nossa, eu quero ocupar essa vaga ali e tal. Só que é mais pelo dinheiro, vamos supor assim. Não que não seja importante o dinheiro, claro, mas se você vai só por isso, pode ser que você se frustre. Eu já vi isso acontecer e já vi gente ser demitida logo depois por conta disso. A pessoa estava no financeiro e aí mudaram ela para gerência de projeto. Puta, como, né? E aí essa pessoa ela começou a ficar frustrada porque ela não sabia gerenciar projeto. Ela sabia, ela às vezes até tenha passado por uma liderança de projeto na parte financeira, mas ela sabia o que era realmente financeiro e não estrutura de PMP, de gerenciamento de projeto, por exemplo. Entende? Então, pessoal, essa história que eu contei aqui para vocês, desse caso, ela exemplifica muito bem algumas coisas, né? Pessoas que são promovidas, acabam sendo promovidas, mas acabam pedindo para sair porque ficam frustradas demais na função que está exercendo atualmente. Isso é terrível porque às vezes essas pessoas nem são ruins, elas são boas, mas elas não são boas para aquela função. E assim, isso é evidente, assim, que acontece com muita gente. Eu vi acontecer isso com várias pessoas. E é triste porque falta um pouco de direção e às vezes falta um pouco de entendimento da própria pessoa do que precisa ser feito. E aqui, é claro, né, existe também uma certa confiança que você, como profissional, precisa ter. Porque muitas vezes você vai ser desafiado, de fato. Vão te perguntar, vão te determinar. E isso não é... Eu me lembro, quando eu estava nessa função, que eu fiz um ajuste de mais de R$1 milhão. E para eu fazer esse ajuste, eu tive que confiar nas pessoas que fizeram, que contaram o ajuste. É um ajuste que a gente chama de ajuste de inventário. Eu tive que confiar nas pessoas. Apesar de que eu fiz, refiz e refiz várias vezes, né? A gente fez vários cheques ali para chegar na conclusão de que existia essa diferença. E por quê que é importante isso? Porque vai chegar um momento que você precisa ir lá e dar sua cara a tapa. Fala assim, é isso mesmo? É. Imagina, você fala, não, acho que não. E aí você vai lá e sinaliza que você está diminuindo R$1 milhão no seu estoque. Imagina, isso aí para algumas empresas é falência. É falência. Então é isso que eu estou querendo dizer. Tem gente que não tem essa coragem, tem gente que não tem coragem de chegar lá e fazer o que tem que ser feito. E às vezes, por medo mesmo, de assumir a responsabilidade. E aí colocam ela nessa função e ela não consegue. Eu já atendi algumas pessoas que foram promovidas a líderes e elas não conseguiam largar o operacional. E uma proposta muito simples de ser feita é: você pega a pessoa que você mais confia e começa a direcionar atividades para essa pessoa. Porque é possível, e isso aconteceu comigo também. Eu tinha um funcionário que eu tinha pura confiança nele. Ele era uma pessoa extremamente competente, muito boa, e eu sabia que eu botar na mão dele, o negócio ia sair. Então, é nesse sentido que o líder ele precisa atuar. E se a pessoa ela não tem essa confiança, ela começa a enfiar o pé pela mão e, eventualmente, ela acaba sendo mandada embora. Por isso que nem sempre uma promoção vai te fazer feliz. Principalmente se for algo que você está buscando somente pelo financeiro. E como eu já falei, não que não seja importante, mas você precisa parar e refletir assim, ó, eu gostaria de ser o meu chefe,
se esse é o seu desejo ou não. Se não for, você começa a pensar de uma outra forma. Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes e algumas vezes a resposta foi não. E quando isso acontece, eu dava um passo atrás, eu refletia sobre qual caminho que eu gostaria de seguir, desejar seguir, ajustava a rota e começava a executar o plano. Eu fiz isso algumas vezes, inclusive pedi demissão, mudei de cargo, mudei de área e depois acabei voltando para uma parte de tecnologia que eu já buscava também. Ou seja, tudo alinhado ali com o que eu estava refletindo, com os planos que eu estava fazendo e principalmente com o financeiro, que também é importante. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil, mentor, estrategista de carreiras e eu ajudo profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei sobre como a promoção nem sempre te faz feliz, principalmente se você não tem um desenvolvimento adequado para a função que você vai ocupar. Por isso, que a promoção ela precisa ser pensada de forma estratégica. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda uma caixinha de perguntas no meu Instagram, o link vai estar na descrição. Para continuar acompanhando os meus vídeos no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva, para ter mais resultados, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.